Agora a gente vai iniciar uma nova parte do livro, que é a parte 3 de exames no MC-Teste, tá? Então, são vários capítulos, e esse primeiro capítulo eu vou dar uma visão geral da tela de exames, sem realizar experimentos, como exemplos. A partir do próximo capítulo, capítulo 7, aí eu vou mostrar exemplos de uso de exames na tela de exames. Então, vamos lá ao capítulo 6. Então, esse capítulo 6, como a tela de exames é formado de várias partes, é a parte principal do sistema é a tela de exames. Se você for aqui no banco de dados, você vai ver que, apesar dessa figura aqui, ela não está atualizada, a tela de exames é a que tem maior relacionamento, né? A tabela de exames. São vários atributos, está ligado com questão, com turma e com tópicos agora. Então, voltando aqui, eu resolvi explicar essa tela de exames separando em 5 partes principais. Essa parte 3 é nova, eu incluí agora a relação de tópicos de um exame para poder filtrar as questões desses tópicos, porque estava demorando muito carregar todas as questões na tela. Então, indo aqui, eu estou aqui cadastrado, já logado no MC-Teste, e aí indo lá em exames. Então, se você não tiver nenhum exame cadastrado, o que vai aparecer vai ser essa telinha aqui. Então, para você criar um novo exame, deixa eu apagar esse exame que eu acabei de criar aqui. Vou criar criar um exame teste. Se você tentar salvar, ele não vai permitir, porque no sistema um exame só pode existir se estivesse relacionado a uma turma, uma ou mais turmas. Então, se eu tentar salvar aqui, ele vai continuar na tela, não vai fazer nada. Então, você tem que criar, escolher uma turma e salvar. Então, está aqui. Indo neste exame que eu acabei de criar e atualizar, então, o exame ele é formado ele é bem extenso. Eu vou explicar cada parte agora nesse vídeo do capítulo 6. Mais detalhes específicos a gente vai dar em capítulos seguintes. Então, depois que eu criei um exame, associei uma turma ao exame, aí se você não alterar nada na tela de exame que você acabou de criar, se você for aqui em criar PDF, ele vai criar esse exame aqui. Então, vai criar esse exame. Esse exame aqui, ele é útil para situação onde o professor não deseja fornecer o enunciado das questões pelo MC-Teste. Por exemplo, na escola preparatória da UFABC, no vestibular, no pré-vestibular, o processo seletivo é realizado dessa forma. Então, o coordenador da escola preparatória prefere fazer o processo seletivo dessa forma. Só cria a primeira página para cada estudante com um quadro de respostas. E as questões são fornecidas à parte.
No processo de correção, quando você digitaliza todos os PDFs dos alunos, necessariamente a primeira página do PDF tem que ser o gabarito. Então, continuando. Então, se você clica aqui, sem mudar nada, você tem essa tela. Nessa tela aqui, você tem, como todo o banco de dados está relacionado, então você consegue chegar até instituto, né? Você tem o exame teste que eu acabei de criar, eu selecionei uma turma, tá? Esse aluno aqui é dessa turma, dessa turma. Essa turma tem esse professor cadastrado, a turma é dessa disciplina, o exame também é dessa disciplina, a disciplina é desse curso e o curso é desse instituto. Então, ele vai pegando de forma encadeada toda a informação do sistema acadêmico, sistema de avaliação. A sala virtual, a sala da turma, a data do exame, que eu acabei de criar, e aqui está o QR Code contendo informações de exame, turma, variação de exame, quando é o caso. E aqui é importante essas informações em vermelho, que esse exame é o exame 492, ele está aqui em cima também, ó. Esse é o exame 492. Na hora que eu for corrigir o exame, eu só vou conseguir corrigir o exame se eu estiver no exame correto. Então, 492 é o exame que aparece aqui, e aqui também é o exame 492. Então, necessariamente tem que ser o mesmo ID que aparece no PDF, para você poder corrigir o exame nessa parte central que eu vou explicar daqui a pouco. A data e a hora. Tá? Então, é importante você realizar a correção automática no mesmo formulário que você criou o exame. Então, o primeiro recorte, eu dividi essa tela de exame em 5 recortes. Esse é o primeiro recorte. Como essa tela de exame é a parte central do sistema, é muito importante conhecer tudo o que é possível realizar para não fazer coisas erradas e inviabilizar a correção automática. Então, a situação mais crítica que ocorre é quando você aplica um exame, faz alterações depois de aplicar e tenta corrigir no mesmo formulário do exame, que já foi alterado que depois de você ter aplicado a prova. Isso inviabiliza, em muitos casos, a correção automática. Então, tem que tomar muito cuidado, por isso que eu coloquei essa mensagem aqui em vermelho. Claro que algumas coisas podem ser alteradas no exame. Cada vez que você clicar em criar variação, que é uma parte que eu vou explicar daqui a pouco, um exame diferente será gerado. Depois de imprimir o PDF com o exame, salvar no computador e não mudar mais os atributos dessa página. Caso contrário, a correção não será possível nos exames digitalizados que você vai submeter por aqui. Você pode mudar, por exemplo, turmas, quais são as turmas que vai aplicar. Isso pode mudar, algumas coisas você pode mudar. Você tem que saber bem o que pode e o que não pode fazer para não inviabilizar o processo de correção automática. A dica que eu sempre dou é: você conseguiu preparar todo o exame, está correto, as questões estão corretas, imprima uma prova, preencha e manda corrigir. Se funcionou, provavelmente vai funcionar depois que você aplicar também para os estudantes. Então, esse é o recorte 1 da tela de exame. Essa parte à esquerda aqui é específico para imprimir o PDF.
tá? Então é interessante você usar uma impressora com um toner bom, e que também digitalize corretamente. Se tiver toner fraco, se essas bolinhas pretas ficarem apagadas ou imperfeitas, é provável que a correção automática vai falhar. Então, o toner tem que ficar muito bom. Então, preparou todo o exame, imprimiu, verifica se todas as páginas foram impressas corretamente. Um problema que acontece quando o nome do aluno é muito extenso, essa tabela que vai movendo para a direita, e esse QR Code vai ultrapassar esse retângulo imaginário aqui. Então, quando isso acontece, o QR Code não será reconhecido. Então, é importante verificar se todas as páginas foram impressas corretamente. A gente pode fazer um teste aqui, colocar, alterar esse nome, vamos alterar um nome bem grande. Tentar salvar, vamos ver como é que ficou. Então tá aqui, esse nome está bem grande. Eu vou gerar de novo o PDF com esse nome. Tá vendo? Eu quebro, eu não imprimo todo o nome para forçar esse retângulo aqui ficar dentro desse retângulo imaginário, o QR Code. Tá? Então, eu tento contornar esses problemas, mas pode ser que em algum caso ultrapasse essa dimensão aqui. Então, voltando aqui ao que estava antes, salvar, aí imprimo de novo, aí vai voltar ao normal. Então, voltou ao normal. Continuando aqui, a área esquerda. Então, esse vídeo aqui é para explicar situações quando usa esse botão aqui, criar variações. Área esquerda. Aqui, nessa área esquerda aqui, ó, nessa nova versão do MCTest 5.3, eu incluí essas duas barras de rolagem. A primeira barra é para você alterar o tamanho da fonte. Então, o default é 11 pt. Eu vou colocar em 10 pt, criar PDF. Então, vai ficar numa fonte menor. Então, tá vendo? Então, essa é 10 pt e essa é 11 pt. Vou colocar 12 pt. Salvar. Então, essa é a última. Então, aqui é 10, 11 e 12 pt. Tá? Então, essa configuração PT é a que o LaTeX suporta. Então, esses três tamanhos de fonte. Se eu conseguir descobrir outros tamanhos, eu posso incluir numa nova edição, colocar mais opções aqui. Essa segunda barra de rolagem também é um recurso novo que eu incluí nessa nova versão do MCTest. Então, o default aqui é 0, ou seja, o exame adaptativo ele não vai considerar exames anteriores dos alunos. Se eu colocar 1, por exemplo, 2 aqui, eu vou considerar a nota do aluno no último exame realizado. Então, se o aluno foi mal, eu vou dar um exame mais fácil. Se o aluno acertou tudo, eu vou dar um exame mais difícil, seguindo a taxonomia de Bloom, onde cada questão tem que ser configurada seguindo essa taxonomia. É claro que esses exames tem que tomar muito cuidado para não penalizar os alunos, ou seja, devem ser exames formativos e não avaliativos.
Então, esse é um recurso novo que eu vou aplicar no próximo ano, em 2024, e verificar se realmente usar exame adaptativo melhora a motivação dos alunos em geral. Então, é um experimento que eu pretendo realizar. Ok. Essa parte aqui é essa explicação que está aqui. Área central. Essa área central. Depois que eu aplico, que eu preparei o exame, apliquei numa turma, digitalizei, eu posso fazer upload do, do arquivo digitalizado por aqui. Tá? Isso eu vou exemplificar nos próximos capítulos. Nesse vídeo do capítulo 6 eu não vou exemplificar. Aqui tem várias observações, por exemplo, se tiver falha, eu vou voltar nesses pontos de, de problemas ao digitalizar e mandar corrigir. A área à direita, esse daqui é um experimento que foi realizado nesse artigo aqui de 2018, onde a gente aplicou esse exame, onde cada exame tinha 3 questões, cada questão ficava em uma página em PDF. Cada professor corrigia uma questão de todas as turmas. Então, você tinha, em geral, 3 professores corrigindo e cada professor corrigia uma questão para todas as turmas de uma disciplina de lógica de programação semipresencial. E aí fazia as anotações no PDF, digitalizava, dava a nota, tudo manual. E aqui eu fazia upload de uma pasta contendo todos os PDFs digitalizados. E aí eu mandava para cada aluno a correção que foi realizada nesses PDFs. Então é para isso que serve. Aí tem que seguir várias regrinhas aqui, vários passos, uma receita de bolo bem detalhada para poder conseguir enviar o feedback para o estudante de forma correta. Essa é a área da direita. Então, esse é o primeiro recorte. Agora, o segundo recorte. Essa parte aqui de criar variações, para cada um dessas opções aqui, a gente escreveu um artigo. Aqui foram vários artigos usando JSON, tá? Que é correção automática pelo Moodle. Aqui é teste de múltipla escolha. Aqui é para você gerar um banco de questões. E essas questões são importadas no Moodle. Para você aplicar o exame pelo Moodle. E aqui para você visualizar todas as variações do exame. O número de variações você define mais aqui embaixo, no último recorte. Então, você pode criar 200 variações de um exame. E essas 200 variações serão armazenadas numa tabela no banco de dados. O próximo recorte. O próximo recorte é selecionar as turmas. Então, você pode aplicar em diferentes momentos um exame alterando a turma aqui. Porém, você não pode alterar os próximos campos, tá? Então, você só pode alterar as turmas, vai lá no final, salva, aí você gera o PDF. Tranquilo. Essas opções aqui, elas são processadas apenas ao criar PDF. Para você fazer correção automática no upload PDF, não precisa as turmas estarem marcadas. Todas as turmas. Então, essas turmas aqui só são úteis para você gerar os PDFs. O segundo recorte, aí você tem aqui a disciplina da turma, o código, o tipo, se é teórica ou prática, a sala, o período,
número de estudantes da turma e o professor da turma, ou os professores da turma. Se você quiser ver a turma, você só clicar aqui, ele abre uma nova aba. O próximo recorte é um recorte novo, né, que é listar tópicos. Então, observe que não tem nenhuma questão selecionada, mostrando aqui no próximo recorte. Para você mostrar, você tem que marcar o tópico ou os tópicos e ir lá em salvar. Aí, depois, essas questões vão aparecer. Agora apareceu. Esses dois tópicos, matriz e tique. Tá? Então, é um recurso novo agora, que o carregamento da página fica bem mais rápido. Esse é o terceiro recorte. O quarto recorte são as questões. Eu posso selecionar as questões que eu quero aplicar. Por exemplo, eu quero criar um exame com 3 questões de múltipla escolha. Então, eu tenho 3 questões aqui de múltipla escolha. São 2 de dificuldade 1 e uma de dificuldade 3. Então, eu vou colocar aqui 2 questões de dificuldade 1 e uma de questão de dificuldade 3. Tá? Aqui eu coloco ambas, que eu quero o quadro de respostas e as questões, e salvo. Tá? E aqui, depois que eu fiz isso, eu tenho que criar as variações. Quantas variações eu quero? Eu posso colocar 20 variações. Salvo. E aí eu posso escolher template para ver o gabarito dessas 20 variações e criar as variações. Aí eu vou receber um e-mail com esses templates, tá? Então as 20 variações estão aqui, ó, são as 3 questões, tá? E mais informações aqui que eu entro em detalhes depois. No vídeo eu não vou conseguir mostrar, tá? Porque o e-mail não aparece no vídeo. Mas é um arquivo CSV contendo as 20 variações. Então, continuando. Aí, depois que eu gerei as variações, esse ID aqui vai mudar. Eu tenho que atualizar a página. Aí mudou. Então, essas 20 variações elas foram armazenadas aqui. Se eu clicar novamente aqui, esse número vai aumentar com mais 20. Porque cada ID aqui, cada número aqui representa uma variação. Então, dá 61.115. Criei de novo, voltei aqui, aí foi de 15 para 35. Então, eu já guardei mais 20 variações no banco de dados. Lembrando que no banco de dados, por questão de espaço, eu só guardo para cada exame as últimas variações geradas. Na verdade, o último conjunto de variações. Tá? Então, por isso que é importante, se você for aplicar uma prova, o ID que aparece no PDF tem que ser o ID que está aqui. Então, por exemplo, aqui está 61.135. Aí eu vou gerar os PDFs agora. Então, eu vou desmarcar aqui, vou deixar só uma turma para eu poder visualizar o PDF aqui. De novo. Aí quando é uma turma só, ele aparece o PDF aqui no próprio navegador. Então aqui, ó, a variação que aparece aqui, ó, é 61.135. Se eu clicar de novo aqui, aí esse número vai mudar. Mudou. Agora 55. Se eu for aplicar a prova usando essa variação, você não vai conseguir mais corrigir de forma automática. Tá?
porque a variação daqui tá 135 final, e a variação que está aqui é 155. E eu não vou conseguir mais recuperar o gabarito dessas variações que você aplicou. Então, essa é a parte mais crítica que tem na correção automática. Tá? Continuando aqui, recorte 4, selecionar as questões, eu já selecionei. Recorte 5, as configurações. Então, esse recorte 5 das configurações aqui, como eu já exemplifiquei, são quantas questões eu vou sortear. Eu posso sortear várias questões, eu posso sortear tudo, né? Mas eu vou escolher somente duas questões de dificuldade 1. Dessas todas que estão aqui, ó, eu vou escolher apenas duas de forma aleatória, dificuldade 1. E apenas uma questão com dificuldade 3. Mesmo selecionando várias questões aqui, tá? Eu não vou aplicar. Outra informação importante é o número de alternativas. Observe que o número de alternativas eu sei por essas informações aqui. Só tem um problema que quando você gera as alternativas de forma automática, vamos ver se essa questão aqui, usando esse recurso aqui, vai aparecer duas alternativas, mas no fundo são 5 alternativas. Então essa é a única situação que é possível você ter um número diferente de alternativas, mas aqui vai aparecer outro número. Então, por isso que aparece esse 2 aqui. O número de alternativas, você pode ter, por exemplo, questões de 20 alternativas, mas se você selecionar 5, eu vou escolher somente as 5 primeiras alternativas. O número mínimo de alternativas é 3. Tá? Apesar de ter 2 aqui, para correção automática, eu só consigo ter no mínimo 3 alternativas e no mínimo 3 questões por exame. Quantas questões dissertativas terão? Eu posso selecionar aqui algumas questões dissertativas, por exemplo, uma questão dissertativa. O número de variações, vou voltar a ser 2 aqui. Número de questões por bloco, tá? Eu vou exemplificar no próximo vídeo isso daqui. Isso daqui também, número máximo de blocos na horizontal. Se é um estilo horizontal ou vertical. Tudo isso eu explico depois. Se é ecológico, significa que eu tenho mais de uma questão por página. E se não é ecológico, eu tenho uma questão por página. Se eu não me, é só para questões de múltipla escolha, questões de texto dissertativo. Outro item muito importante é esse daqui, ó, retorno. Se você colocar assim aqui, clicar em salvar e clicar aqui em PDF, você vai mandar para o e-mail do aluno o exame. Tá? Então, a dica é nunca usa esse retorno igual assim, como default deixa sempre igual a não. Aí quando tiver tudo certo, já verificou se as correções estão corretas para correção, para feedback, ou você verificou se as questões estão corretas para mandar para os alunos, aí depois que você fez tudo isso, tá tudo ok, aí você muda para sim, salva e manda pro e-mail do aluno o exame no formato PDF. Aqui a data e o quadrimestre, 2 ou 3. Vamos ver se eu esqueci de alguma coisa. Considerações finais, é isso. Então, nos próximos capítulos, eu vou exemplificar várias situações de exames diferentes para eu aplicar. Tá? Uma última informação aqui, todo exame ele tem que estar relacionado a uma turma. Se você tentar desmarcar e pedir para salvar,
Erro, formulário inválido. Verifique se a data. Dá esse erro aqui. É porque o exame tem que ter necessariamente uma turma. Você não consegue. Todo exame tem que estar relacionado a uma turma. Se você tentar apagar essa turma contendo um exame, eu gerei várias mensagens de erro para não permitir. Mas se em algum caso você apagar uma turma e deixar um exame sem turma associada, o administrador tem que ir lá no banco de dados e remover o exame na mão. Tá? Esse é um problema que tem, que eu ainda não consegui resolver. Então, a dica que eu sempre dou é: cria uma turma teste e deixa todos os exames relacionados a essa turma teste. E aí apaga todas as outras turmas. Então aí você não vai ter esse problema, porque todo o exame vai estar relacionado a essa turma teste e as outras turmas não tem mais nenhum exame relacionado e você pode apagar as outras turmas. Tá bom? Então com isso eu encerro esse vídeo de visão geral do capítulo 6. E aí o próximo vídeo eu vou falar especificamente de quadro de respostas, que é a situação que foi aplicada na escola preparatória da UFABC. Então, até lá, até o próximo vídeo.